as nossas melhores práticas espíritas, pensar em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso guia e modelo, que mais uma vez, hoje, estamos aqui humildemente para poder estudar o seu Evangelho, para que a gente possa seguir esse caminho de elevação espiritual, de melhoria de nós mesmos, para que o nosso caminho seja iluminado no futuro, para que a gente possa estar com as mãos limpas, nos preparando para isso, para que sejamos beneficiários do Cristo com as nossas práticas. Pedimos também aos espíritos protetores da nossa casa, protetores da casa de cada um de nós, protetores do nosso grupo, Luz e Caridade, que estejam todos hoje congregados junto conosco, para que essa luz que nos ilumina nesse momento esteja iluminando todos aqui que estão estudando esse Evangelho. E assim pedimos o apoio para a abertura da reunião. Que assim seja. Hoje, primeiro dia do ano, estará aqui conosco Marcos Lacerda para dividir os estudos. Boa noite, Marcos. Esteja à vontade. Sem som, Marcos. Você está sem o som. É só ligar o microfone perto aí. Continua sem som. É só encostar na tela o dedinho. Foi. Um minuto. Foi. Tá. Pronto? Ouvindo? Todo mundo ouvindo? Eu que estou sem ouvir aqui. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Alô. Pode falar, Marcos, mas estamos te ouvindo. Tá, então vamos lá. Bom, boa noite, então, a todos. Nosso estudo de hoje, o tema que eu escolhi foi Evolução em Dois Mundos. Nós temos um estudo, né, em nossa casa espírita, aí, às segundas-feiras, né? E nós estamos estudando realmente até um assunto aí em que passa por esse tema, né, na Gênese, e então uma parte desse nosso estudo ele abrange, né, a evolução em dois mundos. Então, como eu já havia feito esse estudo anteriormente, eu peguei e fiz aqui algumas modificações, né, atualização para a gente fazer o estudo da noite de hoje, né? Então, vamos lá. Evolução em dois mundos. Como é que a gente aí pode entender essa evolução tanto no mundo da matéria, né, como do mundo espiritual? Então, é isso que é, na verdade, o estudo da noite de hoje. Nós temos aqui no início dessa obra uma nota introdutória. Essa obra, Evolução em Dois Mundos, é de André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, e o Emmanuel ele faz uma nota introdutória que diz o seguinte: nesta obra, segundo observações de Emmanuel, André Luiz procura nos esclarecer que o nosso arcabouço físico é o resultado de experiências multimilenares que o espírito desenvolve ao longo de sua jornada evolutiva, desde o seu início como princípio inteligente. Então, quer dizer, o nosso arcabouço físico, né, na questão aí até do corpo humano e tudo, isso vem em experiências multimilenares, né? Então, vamos ver como é que é isso. Desde o seu início como princípio inteligente. Muito bem. Como viajores da eternidade, atingindo a maioridade moral,
pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar e enriquecer as nossas potencialidades, utilizando os nossos atributos espirituais. Que atributos são esses do espírito, né? O pensamento, os sentimentos, a vontade, as palavras, obras. Pois, veja bem, a nossa forma viva de existência é o resultado do emprego que fazemos de tudo isso. Nossas escolhas, boas ou ruins perante as leis que regem o universo, irão gerar consequências pelas quais entraremos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então, nós vamos ver como é que isso vai acontecendo, né? Em nota ao leitor da obra consultada, André Luiz nos alerta que, embora a nossa civilização atual tenha alcançado grandes avanços tecnológicos, né, como temos hoje, nós ainda estamos engateando, na verdade, nas questões do espírito imortal. A gente tem dificuldade de entender, na verdade, né, o que é o espírito. A gente está muito... Nós nos identificamos, né, principalmente através da matéria, né? Então, embora nós já tenhamos alcançado aí grandes avanços, a gente ainda está muito atrasado nas questões espirituais. Como exemplo, André Luiz diz o seguinte: nós já realizamos transplante de coração, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere das sombras, algemado às ilusões, da amargura e do ódio. Já realizamos cirurgias a laser nos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão das trevas do espírito. Veja bem. Inferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos do sistema nervoso, ministrando medicamentos, né, que regulam a taxa metabólica do cérebro, né, minimizando seus efeitos. Todavia, nós ainda estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição, desespero, que se agravam em tormentos obsessivos. Então, embora, né, temos aí toda uma medicina, uma bioquímica, né, nos tratamentos atuais, os tratamentos, a questão espiritual, né, de obsessões né, estamos ainda engatinhando, é o que André Luiz coloca aqui no início dessa obra. E ele diz assim: procuramos nessa obra escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, analisando as marcas das conquistas de nossas experiências, registradas em nosso corpo espiritual. Vamos ver como é que é isso, né? Então, vamos começar aqui, né, esse trabalho aí do Evolução em Dois Mundos. Todos nós já conhecemos aí o fluido cósmico universal, né, a origem de tudo, né, em termos de matéria e semimatéria. Ele fala assim: o fluido cósmico universal é o elemento primitivo, né, originário da vontade do Criador. Esse fluido é responsável pela formação de tudo no universo, material e semimaterial, que é a matéria que nós chamamos de quintessenciada, né? Tudo que existe. Então, nós temos esse fluido cósmico, né, que dá origem, então, a todo mundo material e semimaterial. E agora vamos falar sobre o princípio inteligente, onde é que nós entramos aí nessa história, né? Muito bem. Deus criou o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Uma inteligência em estado embrionário, que, guiando-se pelo instinto, caminha progredindo para a conquista da razão. É através do instinto que Deus orienta suas criaturas na preservação da vida, obedecendo à lei da conservação. Nós temos lá, né, no Livro dos Espíritos, a lei da conservação. O organismo, né, se protegendo, a busca de alimento,
abrigo, a proteção, a reprodução, né? Então, existe aí um princípio inteligente, né? Uma inteligência embrionária, né? Para manter, né? Conservar a vida e ela continuar progredindo, não é isso? Dentro da programação divina, o princípio inteligente deve se ligar à matéria para animá-la. Então, dentro da programação divina, o princípio inteligente, criado por Deus, ele deve se ligar à matéria para animá-la e intelectualizá-la. Eu sempre tive uma certa dificuldade de compreender assim, direito o que é intelectualizar a matéria, né? Sabemos que o espírito necessita da matéria porque ele precisa disso para evoluir, né? Mas como é que é isso? Intelectualizar a matéria. Então, vamos entender isso melhor. Quando o espírito se liga à matéria, ele vai trabalhando essa matéria de forma que ela tenha assim, uma organização em termos de construção. Ou seja, nós, à medida que vamos evoluindo e trabalhando a matéria, nós funcionamos como co-criadores, né? Dentro das leis divinas. Como assim? Quando você pega a matéria e faz uma ponte, você faz uma usina, faz uma cidade, faz um relógio, um celular, como nós temos aqui para nos comunicar, né? E fazer aí esse estudo, né? Tudo isso é a matéria intelectualizada, né? Através de quê? Do espírito que vem estudando as leis da matéria, vem descobrindo, evoluindo, né? Com todas as ciências, e isso que é chamado intelectualizar a matéria. E assim nós temos civilizações, cidades avançadas, né? E por aí afora. Então, isso é o que é chamado intelectualizar a matéria, ou seja, a matéria bruta ela se torna, né, com uma finalidade útil de evolução, né, do espírito. Então, você tem uma coisa organizada. Então, nós trabalhamos aí como co-criadores. Então, isso que é importante a gente entender, né? Muito bem. E que finalidade também teria a existência de mundos apenas materiais se a interação com o mundo espiritual? Não teria muito sentido, né? Então, é isso. Bom, a programação divina determina que a aprendizagem do espírito se fizesse em sucessivas romarias nos orbes materiais, partindo sob sua tutela para conquistas de autoafirmação sobre um universo criado para a sua glória. Então, a programação divina determina que isso seja, então, em etapas, né? Sucessivas romarias. Essa jornada do espírito, ainda na fase primitiva, através dos mundos, tem início em que reino? No reino mineral. Olha, o princípio inteligente, ao ligar-se ao mineral, demora-se por séculos. Veja bem. Forçando a matéria a obedecer uma geometria definida, com linhas e formas precisas, estruturando, por exemplo, os cristais, que são classificados pela ciência em famílias de acordo com seus arranjos moleculares. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, o princípio inteligente, então, vai forçando a matéria bruta. Vamos ver aqui, eu tenho aqui uma matéria bruta, ver se dá para ver aqui, né? Uma rocha bruta de ferro, né? Essa meteoro, matéria bruta sem uma forma, né? Definida. E aí o princípio inteligente começa a trabalhar isso, e você tem aqui uma forma já mais definida. Olha aqui, não sei se está dando para ver direitinho, é a pirita com os blocos aqui, né? Isso aqui já é um mineral trabalhado pelo princípio inteligente. Olha as formas definidas. Temos aqui um outro, uma porfirita, não sei se dá para ver aqui direito também, vamos ver. Olha aqui as formas, né? Bem definidas, tá? Olha aqui.
um mineral, onde já tem aí o princípio inteligente forçando, né, estruturando, né, uma geometria definida. Aqui dá para ver melhor nessa luz aqui de ametista. Olha aqui. Então, isso aqui tem uma coisa, né, bem definida aqui nessas formas aqui piramidais, né? Então, o princípio inteligente começou a sua obra aqui no reino mineral. Dá para ver claramente isso, né? Esse outro cristal aqui também é muito interessante, né? Você vê aqui, ó. Olha só a forma bem definida aqui desses cristais pequenos formando um cristal maior, né? Interessante, né? Então está aí o princípio inteligente organizando a matéria, né? Assim, o início da criação é observado nas formas geométricas e rígidas dos cristais. Começamos aí a nossa história, hein? Então é isso. O elo com a vida, né? Então, ainda ali a matéria bruta se organizando e agora começa o elo com a vida. Após séculos de permanência nos cristais, o princípio inteligente inicia o trabalho laborioso de organizar a vida, reagindo moléculas existentes no meio, originando as primeiras células primitivas de estrutura simples no seio dos oceanos. Temos aí na ciência o estudo, né, da origem da vida, onde as moléculas foram se organizando, dando origem às células mais primitivas, né, com poucos elementos figurados. E aí essas células vão evoluindo para formar a célula superior, chamada eucariota, células com um monte de elementos, núcleo individualizado, cheio de componentes, né? E essas células vão evoluindo, originando os seres pluricelulares, né? E aí nós temos aí a molécula de DNA, que vai sofrendo as mutações, né? Onde vão surgindo, então, novos genes, novas formas, né? E aí vai surgindo, então, lá as algas, o reino vegetal, né? Que vem evoluindo, depois vão surgindo os animais. É interessante a gente observar aqui, né, como é que isso vai se organizando. Nós temos, por exemplo, aqui, isso aqui é um coral da Austrália. Veja a forma, né, bem definida, né? Isso aqui já, então, é um ser pluricelular. Aqui você tem o arcabouço dele, né? Mas veja bem que é uma forma muito bem definida aqui, muito geométrica, né? Olha que coisa interessante. Aqui nós temos, por exemplo, um animal, né, um molusco, e veja essa forma. Olha a defesa que ele criou, né, para não ser comido aí por organismos maiores, um tartaruga, um peixe. Olha o que esse animal, esse molusco, ele então, como ele se organizou para se defender, né? Então, assim vão surgindo então órgãos cada vez mais aperfeiçoados, né? Então a gente vai passando por essas experiências todas, né? Está aqui um molusco interessante com sua defesa, né? Obra do acaso, meio difícil, né, de explicar isso. Nós temos aqui, por exemplo, uma semente alada, né? Você está vendo aqui, a semente tem duas asas para sair lá da árvore e se dispersar, para não cair no mesmo lugar, para não competir ali com a sua árvore mãe, ela vai para longe. E assim nós temos uma quantidade enorme da natureza dessas estruturas, né, onde o princípio inteligente vai agindo para a manutenção, né, obedecendo à lei de conservação. Muito interessante, então, isso, né? Bom, o princípio inteligente nessa trajetória de experiências, então, ele vai elaborando órgãos sempre mais aprimorados, necessários às exigências do meio, construindo formas cada vez mais complexas, né? Assegurando a sua sobrevivência e a sua perpetuação, né? À medida que novas estruturas surgem, mais o organismo adquire a percepção do meio que o cerca, apurando os sentidos. É a evolução em marcha. Por exemplo, nesses animais aqui, nos corais, por exemplo, água-viva e outros,
é onde começam a surgir as células nervosas, né? Os neurônios aí começam a aparecer espalhados pelo corpo. E logo a seguir, os próximos grupos, né, já começam a aparecer os neurônios concentrados na parte anterior do animal, formando um gânglio cerebroide. Esse gânglio cerebroide vai evoluir para o cérebro, né? Então, à medida que o organismo vai evoluindo, ele vai aprimorando órgãos dos sentidos para perceber melhor o ambiente onde ele está. Tá? Em um capítulo dessa obra, André Luiz faz uma comparação interessante entre a metamorfose de um inseto como a borboleta e o ser humano. Interessante, né? Vamos ver como é que é isso. Ele diz assim: a lagarta que se arrasta no meio dos galhos, com pelos urticantes de defesa, devora uma imensa massa de folhas e galhos, né, diariamente. Já viram uma lagarta comendo lá o seu pé de couve? Né? A filha tem uma aqui que está aí toda hora arrancando ali as folhas aqui do pé de couve, não é isso? Na fase de crisálida, o animal se torna imóvel, sofrendo a destruição de vários tecidos, conservando os gânglios nervosos e o sistema circulatório. Claro, né? Tem que ter aí a linfa para manter as células. No final do processo, se forma um animal de rara beleza, que se alimenta do néctar das flores, alçando voo como se estivesse a volitar sobre os jardins. Bonito aqui, né? O André Luiz colocando isso aqui. Aí ele vai agora mostra esse mesmo processo assim no ser humano, né? Que a gente fica aí meio espantado. Na cadaverização humana, né? A pessoa vai ali definhando, né? Para desprender o espírito. Ocorre algo semelhante, onde o invólucro grosseiro se decompõe, libertando o espírito com seu corpo semimaterial, que, dependendo de sua evolução, irá volitar nas dimensões superiores com alimentação apropriada. Claro que depende da sua evolução, né? Você não vai volitar para dimensões superiores assim tão fácil, não. Normalmente vai para o umbral dar uma passadinha por lá, não é isso? A gente tem essa experiência em nossas reuniões mediúnicas. Eu me lembro que eu fiz uma prática dessa aqui há pouco tempo com a minha neta Nicole, de acompanhar a borboleta que colocou os ovos aqui no pé de tomate, depois deu as lagartas. E aí ela viu aquelas lagartas e falou: vovô, tem certeza que esses bichos vão virar borboleta? Isso depois dela ter estudado aí, né, no livro dela. E aí nós acompanhamos ali aquelas lagartas, coloquei ali dentro de uma garrafa PET, aquelas folhas com uns furos ali para entrar o ar. E aí, realmente, né, aquelas lagartas cresceram, formaram a crisálida, depois saiu ali a borboleta, né, e que foi alçar voo ali pelo jardim. Então, está aí. Interessante essa comparação que o André Luiz faz da metamorfose, né, do animal com o caso nosso também, que a gente fica muito aterrorizado, né, com essa forma, às vezes, de desencarne, e olha só a explicação que ele dá, que é muito interessante. Bom, nós temos, assim, a nossa escala filogenética evolutiva, passando pelos invertebrados, vertebrados, mamíferos, primatas e, finalmente, o homem. Então, chegamos aí à fase hominal. A culminância dessa trajetória resulta na conquista da razão. Veja bem. Onde o princípio inteligente se torna agora o espírito propriamente dito. Tais mudanças ocorrem no plano espiritual. Então, veja bem, depois que chegou a um grau de evolução, né, aí, do princípio inteligente, todo esse processo, né, até a fase primata, de todas essas experiências, no plano espiritual, então, vai haver um trabalho, né, pela espiritualidade superior, onde nós vamos, então, ser como se tivesse conquistado, né, a razão, né?
tais mudanças ocorrem no plano espiritual sob a tutela dos espíritos superiores. O corpo astral do irracional, recebe uma nova roupagem, formando assim o perispírito, né? Corpo astral, então, é considerado aí o princípio inteligente, começando aí no mineral, depois nas plantas, nos animais, chama-se corpo astral. Depois, quando já então chegamos a essa etapa hominal, é que nós temos aí o chamado corpo espiritual mesmo, ou perispírito, né? A conquista da razão desenvolve a consciência, pensamento contínuo, né? O espírito passa a se perceber como individualidade no universo, tendo seus primeiros questionamentos sobre a origem das coisas e de um modo sobrenatural que os governa. São os primeiros reflexos da espiritualidade que então vai surgir nesse, né, ser aí que surgiu então como espírito, né? A centelha divina, como diz André Luiz, ascendeu. Alcançando a razão, conquista-se o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o caminho a seguir. Ele diz assim: nesse momento é como se Deus, representando o instinto, se afastasse, deixando o espírito livre para fazer as suas escolhas. Mas nós sabemos que a providência divina nunca se afasta totalmente, né? E a lei de causa e efeito deverá ser obedecida acompanhando a lei do progresso. Lei do progresso, lei de causa e efeito. Temos que conhecer bem as leis, né? Então, aqui surge, na verdade, o espírito simples e ignorante, nesse momento, né, em que chegamos ao grau máximo de evolução do princípio inteligente, alcançamos a razão, a consciência, mas ainda somos ignorantes em relação ao que nos rodeia, né? Temos uma jornada enorme pela frente. Então, é aqui que a gente chama de fomos criados espírito simples e ignorante nessa etapa. Não vamos chamar um animal irracional de ignorante, né? Não tem condição, né? Então, é isso. Muito bem. Então, com essa lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito deverá ser obedecida, né? Seguindo a lei do progresso. Surge aqui o espírito simples e ignorante, iniciando sua jornada rumo ao Criador. Todas as experiências vividas pelo espírito se acham gravadas no corpo mental do espírito. Olha aí. Nós temos uma certa dificuldade de entendermos, né, de nos entendermos como espírito. E o nosso estado ainda evolutivo, a gente precisa, né, sempre de uma forma material para se perceber. Daí a dificuldade de nos percebermos como espírito, que é o espírito, né? Quais são os seus atributos? Sabemos que é o pensamento, o sentimento, a vontade, né? Mas ainda temos dificuldade de entender essa essência, né? O espírito em si. Então, é importante nós sabermos que existe um corpo mental, como se fosse o cérebro do espírito, a mente do espírito, né? Esse corpo mental, ele vai gravando, né, todas as experiências que você vai tendo. Então, está aqui, ó, todas as experiências vividas do pensamento, da inteligência, memória. E agora mais um detalhe interessante. Esta memória elabora suas cópias. Então, essa memória do corpo mental elabora cópias no perispírito. Então, o perispírito tem um cérebro com cópias desse corpo mental do espírito, tá? Onde se grava também as conquistas das aquisições biológicas, anatomia, fisiologia, tudo que foi conquistado, né? Dali que partem as informações que ficarão gravadas nos genes para o controle da organogênese. O que é organogênese? É quando o organismo, o embrião, vai se desenvolvendo, originando os seus órgãos e as suas formas, né?
a forma do organismo. Então, tudo vem dali, né? A organogênese corporal. Desse modo, o cérebro do perispírito, então o cérebro do perispírito possui cópias, né? Possui esses bancos de dados para organizar os nossos corpos sadios ou doentes, obedecendo a lei de causa e efeito. Então, veja bem de onde vem aí, né? Um corpo sadio ou doente vem de ações que estão armazenadas lá no corpo mental, do corpo mental passa para o corpo espiritual, do corpo espiritual vai vir para o corpo físico. Por exemplo, após a cura de um paralítico, disse Jesus: vejas que já está curado, não peques mais para que algo de pior não lhe aconteça. O que é isso, né? A doença, né? Como lei de causa e efeito. Então, está vendo aí que foi gravado lá no espírito, passou para o perispírito vai manifestar no corpo. Então, na verdade, a doença é a cura do espírito, né? Como a gente já sabe aí na literatura espírita. Então, é muito importante a gente entender o que significa isso aí. Vamos ver aqui na frente um pouquinho mais. Uma parte interessante que também tem nessa obra é a comunicação. E como isso é importante na nossa vida do dia a dia. Por muito tempo, os técnicos espirituais trabalharam o reino animal quanto à comunicação. As espécies desenvolveram, assim, inúmeras formas de se comunicarem entre si e com o meio que habitam. Exemplo, o canto dos pássaros, o latido do cão, o mugido do boi, etc. Aqui tem um cão que só falta falar aí, na hora que ele quer dormir, quer comida. Né? Então, o latido já dá para entender, né? Não é por aí. Todo mundo tem, né? A linguagem humana é o resultado de longo tempo. Olha só que interessante essa parte. A linguagem humana é o resultado de longo tempo em regiões espirituais, onde intervenções sutis foram realizadas por sábios tutores da humanidade. Com extremo carinho e vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior trabalharam as cartilagens da laringe, confeccionaram os tecidos das cordas vocais, parearam os músculos, ajustaram a glote, equilibraram a pressão dos pulmões, estruturaram a língua, a embocadura bucal, etc. Olha quanta coisa para nós temos aí a nossa voz humana. Aprende assim o homem a articular as palavras, conseguindo expressar ao seu semelhante seus sentimentos, seus pensamentos. Olha só que interessante. Desse modo, o verbo articulado é carregado de fluido eletromagnético. Olha que informação importante. Né? O verbo articulado é carregado de fluido eletromagnético, de natureza construtiva ou destrutiva, pois é a expressão vibratória, sonorizada, do estado de rancor, de ódio, de alegria ou amor de quem está emitindo, né? A gente lembra daquela passagem, né, que todo mundo conhece, o Chico Xavier estava passando correndo, tinha uma senhora querendo falar com ele, queria dar uma desculpa, né, que estava com pressa, aí o Emmanuel falou, não, vai lá, atende a mulher, lembra disso? E ele atende ali, e depois que ele vai embora, o Emmanuel fala com ele, olha lá, dá uma olhada lá. E quando ele olha para trás, ele vê realmente, né, ali umas ondas, né, vibratórias vindo, né, de gratidão em direção a ele, né? Então, olha como é que é o pensamento, né, a palavra, o sentimento, né? Então, a gente vive em campos vibratórios o tempo inteiro. É muito importante isso, a gente ter essa visão, né? Na escala dos sons, o homem deveria caminhar com reverência e gratidão perante a providência do Criador. Olha esse detalhe aqui que o André Luiz coloca. Na escala dos sons,
o homem deveria caminhar com reverência e gratidão perante a providência do Criador, pois as palavras têm força e somos responsáveis pelas consequências daquilo que emitimos. Como estamos constatando, né, existe um trabalho imenso da espiritualidade de milênios para chegarmos à forma atual. Infelizmente, a nossa ignorância, a indiferença, a ingratidão nos leva a caminhos tortuosos, pois, normalmente, a gente está escolhendo aí a porta larga, né, do mundo da matéria. E aí vem as dificuldades, a confusão, né? Diante de tantos esclarecimentos da doutrina espírita, como a formação dos órgãos, né, para a comunicação, a oxigenação das células, né, coração, né, tudo, né, o que nós vemos desenvolvendo ao longo da evolução, né, aí a gente vê os erros que a gente comete, né, aí vem os vícios, né, quando se observa, por exemplo, a oxigenação pulmonar, né, a hematose, a troca de gases, os alvéolos, aí a pessoa usa um cigarro, né, com um monte de substâncias tóxicas, né? Aí provoca o câncer de laringe, o câncer disso, efizema pulmonar, né? Aí vem o alcoolismo, né? Aí a glutonice, né? Então, quantos atendimentos a gente tem aí, que são lições para a gente, né, na reunião de socorro espiritual, de desencarnes decorrentes disso, né, que são verdadeiros suicídios. Então, a gente tem que tomar isso como lição no nosso dia a dia, né? É um aprendizado constante que a gente tem disso aí. Como que as pessoas, os espíritos encarnados, se encontram do outro lado em decorrência, né, de vícios, o uso abusivo das coisas. Então, a gente tem que também estar muito atento a tudo isso, né? Então, a gente vai analisando aqui, né, diante de todo esse aprimoramento que a gente vem tendo, todo o cuidado que a espiritualidade tem, como nós vimos aí, né, até com som, palavra, né, temos aí inúmeros fatores de enfermidade que a gente tem que estar atento. Os fatores de enfermidade podem ser por injunções kármicas. Neste caso, a alma ressurge no corpo físico, transportando consigo as próprias falhas que, armazenadas no perispírito, se refletem no corpo físico. O espírito, na sua trajetória evolutiva, agredindo, maltratando, destruindo, ferindo ou prejudicando o semelhante, desarmoniza-se com a ordem divina que rege a criação. Está ferindo as leis do equilíbrio, né? Deus não castiga ninguém. Deus não castiga. O sofrimento é apenas o ajuste da lei. Assim, a doença, na verdade, é a cura do espírito, ao drenar para o corpo físico os fluidos deletérios de seus atos. Trata-se, na verdade, de um processo de cura e aprendizagem. Cura das lesões do perispírito, provocadas pela mente desordenada, e aprendizagem pelo sofrimento, propiciando, conduzindo a mente a refletir sobre os erros cometidos, né? As enfermidades podem ser por invigilância mental, como cita Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Olha o que diz o Emmanuel aqui. O descontrole emocional, o trato antifraterno com os semelhantes, os pensamentos de agressão, vingança, inveja, os sentimentos de egoísmo, orgulho e ambição refletem-se de imediato no perispírito, produzindo formas de pensamentos fluídicas que, embora transitórias, desequilibram os centros de força, né, do perispírito, repercutindo no físico. Então, os centros de força, lá, chamado lá no Oriente, na filosofia oriental, de chakras, né? Então, daí,
a gente tem que entender que tudo isso vai causar desarmonias energéticas e aí, claro, né, desequilibrando o organismo todo. Esses centros de força estão ligados principalmente ao sistema nervoso e ao sistema endócrino, né, nossas glândulas. Bom, assim como devemos evitar o envenenamento do corpo com substâncias tóxicas, é imperioso policiarmos as decepções, os dissabores, no cultivo de melindres, irritação e mágoa, que é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, intoxicando por conta própria a nossa vestimenta corpórea. Olha que bonito isso aqui. E importante também, né, a gente entender a profundidade dessas explicações. Temos ainda as influências psicoambientais. O que é isso? Aqui é uma página do Camilo, não estou lembrado muito bem do título do livro, Camilo, né? Psicografia do Raul Teixeira. A psicosfera ambiental influencia fortemente na instalação de enfermidades. Ambiente saturado de energias deletérias, onde predomina o orgulho infelicitador, a vaidade perturbadora, os que se reúnem nas praças da inutilidade das horas vazias, da maledicência desnecessária, das intrigas disfarçadas, da palavra portadora de obscenidade, da jocosidade picante, dos ruídos musicais estridentes, exaltando a pornografia, filmes onde a psicopatia com efeitos especiais é sucesso de bilheteria. Olha só. Esses verdadeiros tóxicos para a alma arrastam simultaneamente os infelizes irmãos das sombras, que passam a se nutrir desses interesses inocentes, realizando verdadeira simbiose com os incautos desses costumazes e estranhos hábitos. As perturbações resultantes desse processo provocam verdadeiros tormentos obsessivos, que surgem lentamente, resultando em extremo sofrimento de angústia, depressão, desânimo e outras desordens de muitas dores. Olha como é interessante essas observações do Camilo, né? Do que a gente vive aí, às vezes, no dia a dia, músicas, filmes, né? Comprar umas músicas dessa aí, você pega depois uma música clássica, Beethoven, Bach, tem aí umas sinfonias, né, muito lindas. Então, a gente, quando compara, né, essa música, nossa, é impressionante a diferença, né? Muito bem. Então, eu acho que a gente, com esse estudo, a gente tem que fazer uma reflexão muito importante, né, sobre tudo isso, dessa jornada que a gente tem, como princípio inteligente, espírito, a formação do nosso corpo, né, essa questão da psicosfera ambiental. O espiritismo, como o cristianismo redivivo, revendo o ensinamento do Cristo, né, a Boa Nova, ele se complementa ainda com os avanços da ciência, né? Então, acho que ele traz para a gente realmente um esclarecimento imenso, né? O Consolador, ele é um roteiro seguro, né? Que nos orienta, nos conforta nessa jornada. A gente aprende, então, muito com o estudo, com as obras, com a experiência, com as reuniões. Então, isso acho que é um roteiro, né? A doutrina espírita tem, né, nos traz tudo isso através dos nossos estudos, de palestras que a gente ouve, né? Então, a gente tem que estar agora praticando no dia a dia tudo isso, né? E será que nós temos estudado, então, as obras espíritas com empenho devido, né? Uma coisa é você ler uma obra, outra coisa é você estudar. Tem uma das bases dessa escola da Ponte, a
gente está fazendo um estudo sobre essa escola, você tem um detalhe interessante. Você tem uma informação. As pessoas hoje são todas informadas, né? E aí, a informação você precisa transformar em conhecimento. Então, você pega uma informação, você vai pesquisar as fontes, vai estudar aquilo a fundo, transforma aquilo em conhecimento. A partir do conhecimento daquilo, você vai, então, agir na sociedade, né, de uma forma geral, para um bem coletivo. Porque muitas pessoas são apenas informadas, geralmente mal informadas. E elas atuam na sociedade, como nós estamos vendo aí o tempo inteiro, né, como se tivesse conhecimento daquilo. Não, tem que pegar uma informação, transformar em conhecimento, e esse conhecimento é em ação. Então, isso que é importante estar aí, né? Quando se lê as obras espíritas, a gente tem que, né, buscar o conhecimento, ler outras obras, né? Aprofundar os estudos. Quantas obras nós temos aí, né? Para estudar, como nós estamos aí, né, ao longo do tempo estudando, né? Temos nos esforçado o suficiente para domar nossas más tendências, né? Para sermos espíritas de verdade, né? Eu faço esse questionamento, né? Por mim mesmo, quando a gente busca uma obra como a Gênese, como estamos começando a estudar, a evolução em dois mundos, né? E aqui nós abordamos apenas algumas linhas disso. Ficamos perplexos com as informações e orientações, né, aqui contidas. Então, nós temos aí o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, né? Obra de André Luiz, né? Emmanuel, Joana de Anjos. Nossa, quanta coisa, né? Essa abordagem da obra de evolução do mundo é porque, na verdade, até para mim fica fácil, como biólogo, fica mais fácil de entender um pouco esse mecanismo. E uma coisa que me chama muita atenção, né, como meu trabalho de educador e trabalhando com criança, é o mundo de hoje, em que a criança está muito afastada da natureza. E uma obra que chegou há um pouco tempo nas minhas mãos, esse livro aqui que eu gostaria de mostrar, não sei se vai dar para ver aqui, A Última Criança na Natureza. Isso é um jornalista americano que trabalha com a legislação lá de infantil nos Estados Unidos, e ele vem mostrando que no mundo de hoje as crianças estão muito afastadas da natureza, né? E está surgindo na criança da atualidade uma coisa que ele chama, não só na criança, mas no adulto também, que seria o transtorno do déficit da natureza. Então, nossas crianças, né, não têm assim, muito mais contato com a natureza como tínhamos, e aí começa a ter realmente muitas dificuldades, né, do espírito, porque nós observamos aqui como que o espírito vem evoluindo, né? Então, ele vem evoluindo perante a natureza, né? Você tem todos esses aprendizados em você, né? Os sentidos, né, que você veio desenvolvendo, e, de repente, a criança é afastada de tudo isso. Uma criança, por exemplo, com celular, para ter uma aula, ela não trabalha vários sentidos. Ela trabalha a visão, a audição. O paladar não existe no celular. O tato não existe no celular. O olfato não existe no celular. Né? E como fica esse aprendizado? Porque o organismo ele vem se desenvolvendo com os sentidos todos funcionando diante da natureza. Nós viemos nessa escala evolutiva. Então, a criança fica com déficit de aprendizagem, principalmente naquelas etapas, né, de cognição da criança, naquelas passagens, né, de pré-operatório, operatório concreto. Ela fica com um déficit enorme perante o mundo que o cerca, perante toda a natureza que a criação tem aí, né? As pesquisas desse livro revelam que as escolas que têm contato com a natureza são as mais equilibradas emocionalmente, e o rendimento cognitivo para a aprendizagem tem os melhores resultados. Tem uma pesquisa aqui que uma simples paisagem vista pela janela da sala de aula já influencia no rendimento escolar. Olha só que coisa curiosa. A cor verde das matas provoca a liberação de endorfinas pelo cérebro. Então, é bom dar uma caminhada numa mata de vez em quando, né?
Então, tá aí. São chamados crianças de terceira fronteira. Tem medo da natureza, se tornando conectadas apenas ao mundo virtual, com a superexcitação dos sentidos, né? Quando adulto, a natureza é apenas um banco de recursos que deve ser explorado até o esgotamento total, né? Resultando na degradação ambiental, na atualidade, desequilibrando a teia, né? Que sustenta a vida. Então, eu acho que a gente tem, já que nós vemos aí, né, nesse processo todo evolutivo, a espiritualidade com todo esse trabalho, a gente tem que ter uma atenção, né, especial como espírito, né, para as crianças, né, em relação aí à natureza. Nós temos que fazer aí um esforço enorme para continuarmos aqui no mundo de regeneração, senão nós teremos aí um convite para, né, partimos para um outro planeta aí bem pesado e começarmos tudo de novo. Então, é isso aí, é o estudo de hoje, Evolução em Dois Mundos. Ok, gente. Grato aí pela atenção. Estamos aí no finalzinho. Isso aí. Agradecemos muito, Marcos. Muito interessante todo esse teu estudo, né? Acrescenta muito para nós, e a gente tem uma visão de mundo assim bem diferenciada quando a gente começa a pensar a vida nessa totalidade, né? Nessa rede da qual a gente faz parte, é uma grande rede onde todos, mas não estou falando da rede de computadores, não, é a rede da natureza, onde todos estamos interligados, né? Esperamos que a gente aprenda via rede de computadores o quanto isso nos faz falta, porque também a comunicação do futuro, né, usando a tecnologia, vai ajudar, né, também muito. Então, é tudo fazermos com equilíbrio e termos essa visão holística, né, que vai além da matéria, que vai além do concreto, né? Muito bom, muitas reflexões aí para a gente começar o 2022 pensando diferente. Mais alguém? Tem alguém que quer fazer uma pergunta, alguma consideração? Temos, então, a nossa segunda parte. Se alguém quiser falar, ainda pode, mas temos uma musiquinha onde nós colocamos de propósito para que a gente se concentre e faça, então, uma irradiação mental, né, positiva para o nosso lar, para a nossa casa e para o nosso grupo espírita e por todos que necessitam, né? O nosso pensamento nesse momento de oração ele contribui positivamente. Então, vou convidar o Marcos para fazer a prece final, tá ok? Uhum. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão maior, aos amigos da espiritualidade. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa convivência, nesse estudo da doutrina espírita, que nos orienta, nos fortalece a cada dia. Agradecer por esse planeta que nos permite, como espíritos, progredir com tudo que ele nos oferece, de desafio, de aprendizagem, de relação. Agradecer aos espíritos amigos que, com muito carinho, organizaram nosso programa reencarnatório, nos colocando junto aos espíritos familiares necessários ao nosso reparo, ao nosso progresso. Planejaram nos colocar na nossa profissão, nossos amigos, a cidade em que nós escolhemos, e principalmente a cada espírita que também chegamos. Com certeza tudo isso faz parte da nossa trajetória
e que possamos, assim, entender melhor como espírito nossa função, o nosso papel nesta obra, como co-criadores, e assim fazendo a cada dia por merecer toda essa oportunidade de crescimento, essa trajetória de evolução espiritual. Somos, assim, muito gratos a Deus pela doutrina espírita que nos dá todo esse esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim encerramos a nossa reunião.